Boa noite a todos, graça e paz. Estamos em mais uma quinta-feira aqui na Escola da Obediência. Mais uma quinta-feira em que o Senhor nos permite estar aprendendo da sua palavra. Desde já quero agradecer a presença de todos que estão aqui, vocês que vão estar nos assistindo. Que essa palavra possa trazer para nós muito ensinamento para as nossas vidas, que nós possamos colocar em prática para que possamos crescer no reino. Esse é o objetivo de nós adquirir o conhecimento da palavra de Deus. Não é apenas para encher a cuca, mas para que nós possamos crescer no Espírito e assim cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas. Então hoje é mais uma quinta-feira. Nós temos como tema nesta noite da Escola da Obediência o que é o propósito eterno de Deus. Então nós vamos falar dentro dessa temática e vamos começar colhendo de vocês o que vocês têm como entendimento do que seria o eterno propósito de Deus para a vida de vocês, para as nossas vidas, para as vidas de cada um que estão nos assistindo nesta noite. Vai poder ouvir o seu depoimento, o seu falar, e com certeza vai acrescentar muito naquilo que nós temos para aprender nesta noite. Então vamos lá, a pergunta é: o que é o propósito eterno de Deus? Eu creio que todos aqui já ouviram essa frase: Deus tem um propósito na sua vida. Quantos já ouviram? Amém. Deus tem um propósito na sua vida. Nós, ao longo dos anos, essa frase se tornou um grande chavão no meio do povo evangélico, e as pessoas falam isso constantemente, quando nos encontra, quando nós estamos com alguma dificuldade, com algum problema, e até mesmo no dia a dia. Olha para nós e diz assim: olha, Deus tem um propósito na sua vida. Então nesta noite a pergunta é dentro desse tema, justamente para nós entendermos o que vocês compreendem quando alguém diz isso para vocês, ou quando vocês pensam a respeito do propósito de Deus. O propósito eterno de Deus em sua vida. O que é o propósito eterno de Deus? Vamos ouvir vocês e vamos dar continuidade a mais uma aula da Escola da Obediência nessa quinta-feira. Com a palavra, vocês, os alunos presentes aqui na Escola da Obediência. O que é o propósito eterno de Deus? Amém. Boa noite. O propósito eterno de Deus é Cristo formado no homem, né? É ser formado, é ter a formação de Cristo na sua vida, né? Alcançar a estatura do varão perfeito. Eu acredito que seja isso, né? Alcançar a vontade de Deus em nossas vidas. Então a Rosenda falou que o propósito eterno de Deus para ela, no entendimento, é que Cristo seja formado no homem e que alcance assim o propósito de Deus para a sua vida através dessa formação. Vamos lá, quem mais? Boa noite a todos. No caso, é a proposta... Não, qual o propósito eterno de Deus para a sua vida? No meu entendimento seria habitar, Cristo habitar entre nós, Deus habitar entre nós, para gerar uma família de muitos filhos semelhante a Deus, semelhante a Cristo. Amém. Chegou? A Cícera falou que é Deus habitar em nós, né? Sim. Para gerar uma família de muitos filhos, Sim. semelhante a Cristo. Semelhante a Cristo. Muito bem. Tem mais? Irmã Maria, o que é o propósito eterno de Deus na vida da senhora? Boa noite a todos. Boa noite. Paz. Amém. Para mim é caminhar com Ele, né? Seguir com Ele o resto da vida. E obedecer os mandamentos do Pai. Muito bem. Caminhar com Ele, seguir com Ele, obedecer os mandamentos. Tudo isso é propósito de Deus, né? Muito bem. Tem mais?
Boa noite a todos. Boa noite. Para mim, o propósito eterno de Deus é Deus no homem, Deus no Filho, o Filho no homem e nós expressando, nos dispensando para a vida de outras pessoas. Tudo bem. Jailza, né? Falou. Tem mais? Amém. Amém. Esse é o processo da dispensação, né? O tema não é um tema, na minha opinião, não é um tema fácil de se falar. Acho que tem muita coisa que dá para se pensar em relação ao propósito eterno de Deus, né? Talvez o resultado, sim, seja a dispensação, né? Deus se dispensando no Filho, o Filho no Espírito, o Espírito em nós e nós sendo repartido, né, como esse pão entre a igreja. Mas talvez a gente não consiga encontrar algo mais no processo eterno, né? Quando nós falamos de eternidade, tem muita coisa que tem que entrar em vigor aí. Amém, muito bem. Isso foi o Wilson, né, que falou. Está muito bem colocado, né? Apesar de que esse tema não é um tema novo para a igreja. Nós só estamos trazendo de volta para atualizar, porque na verdade é necessário que nós possamos viver o processo, né? Ou melhor, o propósito. Muitas das coisas do que os irmãos falaram aí faz parte sim do propósito, mas foi mais tocado no processo do que no propósito. Antes do propósito vem o processo, né? O propósito é o resultado do processo. Então, o que é o propósito eterno de Deus? Queridos, o propósito eterno de Deus para o homem é a semente plantada. O que Deus tem como propósito para nós é a semente plantada. Porque foi isso que ele fez lá no Éden, quando ele estabeleceu o propósito para Adão e Eva. Ali, ele estabeleceu a semente plantada. Mas eles não conseguiram dar continuidade a isso, porque eles interromperam o processo. Então vamos ver como isso se deu lá em Gênesis. Gênesis 1:28. A palavra diz assim. Gênesis 1:28. A palavra diz assim. Então o Senhor os abençoou e disse. O Senhor os abençoou quem? Adão e Eva. As duas sementes que foram plantadas ali no Éden. Então o Senhor os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos. Veja aí. Porque o Senhor pediu para que eles frutificassem e que eles multiplicassem? Porque eles foram colocados ali no Éden em forma de semente. Então, a primeira ordem que Deus deu a Adão e Eva, dentro do propósito eterno que ele estabeleceu, porque até então, Adão e Eva não iriam passar pela morte. Eles foram feitos para ser eternos. Quem proporcionou a morte ao homem, a morte física, foi o pecado. Veio o pecado e então a morte. Então, até nesse momento aí, a morte não fazia parte ainda do propósito eterno de Deus para o homem. Porque o homem foi colocado ali para viver eternamente em forma de semente. Então foi dito a ele: frutificai, multiplicai-vos e enchei o quê? A terra. Veja bem, queridos, que o propósito eterno de Deus para nós é que nós possamos voltar a ser sementes. Quando nós voltarmos a ser semente, nós vamos de novo receber essa ordenança de Deus para viver eternamente. Que ordenança de volta? Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Veja bem, que o fruto vai sair de nós. E a multiplicação também
vai sair de nós. Frutificai e multiplicai-vos. Encher a terra. Aí depois vem a segunda ordenança. Qual é a segunda ordenança aí? Sujeitai-a. Ou seja, governo. Primeiro, o homem, ele como semente precisa crescer, se tornar árvore, dar fruto, multiplicar esse fruto em outras sementes, para que possa encher a terra, e aí depois ele vai passar a ter o quê? Governo sobre todas as coisas. E ele diz assim, dominai, ou seja, governai, sobre o quê? Os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se rastejam sobre a terra. Aí já tem uma mensagem totalmente espiritual. Porque ele sabia que Adão e Eva não iria permanecer na condição de semente e que não iria multiplicar, muito menos frutificar. E aí, quando ele fala dessa questão das aves do céu, ele não está falando aí dos pássaros. Quando a terça parte dos anjos caíram com Satanás, uma parte ficou nos ares, que são as potestades. E isso se denomina aí, nessa fala de Deus, como sendo as potestades dos anjos que caíram juntamente com Satanás, mas que não veio diretamente para a terra. Então, por isso que ele diz, dominai sobre os peixes do mar, outra parte caiu no mar, né? Outra parte as aves do céu, e outra parte caíram na terra. Então veja que essa potestade que nós entendemos como sendo aqueles anjos que caíram, as potestades do mal, as potestades demoníacas, as potestades de Ra-Satã, elas ficaram em partes divididas na queda de Satanás, de Lúcifer. Então, o que Deus sabia que o homem precisaria dominar? Justamente sobre essas potestades que vão estar nos ares, no mar e na terra. Por que o pessoal que segue algumas religiões afrodescendentes tem um dia específico que elas colocam oferendas no mar? Porque sabe que o mar é lugar de habitação de demônios. Por que Paulo disse que a nossa luta não era contra carne nem sangue, mas contra o quê? Principados e potestades. Pois é, porque Paulo, ele foi arrebatado até o terceiro céu, e lá ele pôde contemplar visivelmente essa quantidade de anjos caídos que haviam como habitação nesses lugares, chamados então céus. Terceiro céu, segundo céu, e daí por diante, como se é denominado. E aí existem aqueles que se arrastam sobre a terra, que são esses demônios em que muitos até já entraram nessa teologia de estar expulsando e fazendo teatros e sensacionalismo e até entrevistando e fazendo com que eles sejam expulsos para se tornarem assim aqueles que detêm o poder aqui na terra. Então, o que o Senhor começa a dizer para o homem é que ele precisa permanecer na condição de quê? De semente. Ele precisa permanecer na condição de semente. Agora, para que esse propósito ele seja eterno, nós temos que nos tornar sementeiras. Propósito eterno de Deus precisa estar em nós para que nós possamos nos tornar o quê? Sementeiras. É para isso que o propósito ele precisa permanecer em nós. E quando nós nos tornarmos sementeiras, nós passarmos a sermos plantados em muitas outras pessoas, em muitos outros corações,
dando continuidade a esse propósito eterno. Por que eterno? Porque não termina em mim. A partir do momento que eu me torno uma sementeira, eu vou sendo plantado em outros corações, e outros corações vão se tornando sementeiras e sendo plantado em outros corações, e assim sucessivamente, sem que haja mais fim para a minha descendência ou para a minha semente, para a semente que o Senhor me tornou. Então, o que é que tem que acontecer? Eu preciso eternizar esse propósito, me tornando uma sementeira e sendo plantado em muitos outros, dando continuidade ao propósito eterno de Deus. Quando eu deixo de ser sementeiro, eu interrompo o propósito de Deus. Eu interrompo o propósito eterno de Deus. Está claro até aqui? Amém. Amém. Pois é. Só que para chegar no propósito, nós temos que passar pelo processo. Porque foi que Adão, ele não conseguiu alcançar o propósito. Porque ele não quis passar pelo processo. A partir do momento que ele foi questionado, ele foi tentado, ele foi assediado a ter uma vida de desobediência com Deus, ele resistiu, ele resistiu a Deus e ele passou a rejeitar também o processo. O processo, preste atenção, querido, é o ventre da maturidade. Ninguém se torna maduro na vida do reino, na vida com o Senhor, se ele não passar pelo processo. Todos nós precisamos passar pelo processo, porque o processo, ele é o ventre, ele é o útero, ele é o que vai conservar o embrião, chamado propósito, ainda no início da sua vida. Então nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos passar pelo processo, entendendo que ele vai sendo gerado em nós, mesmo que ainda sem uma forma muito grande, ainda em forma de um embrião, mas que precisa ser gerado em nós como uma gestação, para que nós possamos assim alcançar maturidade. Então Adão foi o homem mais imaturo da face da terra, porque na primeira tentação ele abriu mão do processo. E quando ele abriu mão do processo, ele perdeu também a oportunidade de viver o propósito. Então, a maturidade é para fazer com que você venha desintoxicar da meninice. É para você desmamar da meninice. É para que você possa ver e passar para uma próxima fase. Porque todos nós, quando conhecemos o processo de volta para o propósito, ainda somos meninos. Mas para alcançar o propósito, nós precisamos nos tornar homens e mulheres o quê? Maduros. Mas para isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ser desmamado, sair desse alimento tão fraco ainda, como é o leite materno, para um ser já adulto. Então o processo é para que possa fazer com que esse desmame aconteça em nossas vidas, para que nós possamos alcançar o quê? A maturidade. Porque só vai alcançar o propósito aquele que se tornar maduro no reino. O menino não vai alcançar, porque o menino, ele não consegue passar pelo processo. Está conseguindo entender? Amém. O Senhor, queridos, ele traçou um caminho de volta, porque o homem se perdeu nessa caminhada de eternidade, ainda bem no início do propósito de Deus ali no Éden. E aí foi necessário que ele traçasse um novo caminho para nós. E esse caminho agora traz também junto com ele algo chamado processo. O processo é que vai levar ao propósito.
Então, queridos, é para você passar para a próxima fase que o processo acontece em sua vida, para que você possa passar por esse desmame. Você não pode ir cheirando a mamadeira para a fase do propósito. Você não pode chegar na fase do propósito ainda com o cheiro de mamadeira, de leite, ainda com aquele cheiro de bebê que só vive golfando. Porque o propósito é algo que é exigente e ele é destinado para pessoas maduras. Mas para que nós possamos nos tornar pessoas maduras, precisamos resistir ao processo. Então, quando o processo acontecer em nossas vidas, quando o processo acontecer em sua vida, não corra dele, não lamente, né? Uma frase que eu coloquei hoje. Não lamente. Não corra do processo, porque é ele que vai te tornar uma pessoa madura e vai tirar esse cheiro de leite de você, da sua pessoa, da sua boca. Não reclame quando o processo chegar. É o processo que vai capacitar você a você viver uma vida de maturidade e caminhar rumo ao propósito. Então não reclame. Clame, mas não reclame. Porque quando você reclama, isso está dizendo que você voltou a clamar em cima daquilo que você já havia clamado, anulando o que você acreditava que o Senhor já tinha feito ou já poderia fazer. Então não reclame. Quando chegar o processo, clame e continue. Deus, ele não pode te evoluir se primeiro não tirar a criança que está em você. Isso é muito forte. Deus, ele não pode te evoluir, ele não pode fazer com que você cresça, ele não pode te dar encargos, ele não pode te usar, ele não pode enviar você sem que primeiro ele não tire, ou você não tire, porque essa é uma tarefa sua, sem que primeiro você não tire a criança que está dentro de você. Aquilo que Paulo disse, né? Não sejais, né, como meninos inconstantes. Queria eu falar com vocês como adulto. Então essa criança que está dentro de você, esse menino que está dentro de você, esse menino que não consegue viver o processo para alcançar o propósito, ele precisa ser arrancado de dentro de você para que a sua vida caminhe em direção ao propósito eterno de Deus. Ou não se permita, né, Edivaldo? Isso. Porque então, talvez o ideal seria a gente talvez não se permita que essa infantilidade espiritual ela seja arrancada, se nós trazemos para o nosso contexto dia a dia. Porque como que a minha infantilidade muitas vezes é arrancada? Quando exige de mim a misericórdia. Mas eu não quero ter misericórdia do meu irmão, porque eu estou com raiva do meu irmão, eu estou empurrado, estou chateado. Quando exige de mim o perdão, né? Quando exige de mim o servir, mas eu não quero servir o meu irmão, porque eu tenho meus afazeres, eu tenho que trabalhar, eu tenho minhas contas para pagar, eu tenho a minha faculdade, eu tenho a minha escola, enfim, eu tenho as coisas do meu eu para executar. Então, talvez o correto nem seria que isso seja arrancado de mim, mas é quando eu não permito que esse avanço aconteça, né? Que essa maturidade aconteça, porque ela vai acontecer justamente quando eu me permitir morrer para que haja vida no outro. Pois é. E esse morrer é o processo, né? Tudo que
nos faz ser anulado, aniquilado, nos leva para perto do processo, nos leva para o processo, nos leva para nos tornar essa sementeira que vai eternizar o propósito eterno de Deus. Porque quando ainda essa criança que está dentro de nós ela é conservada, nós nos ferimos muito fácil. É ou não é? A criança que está dentro de nós ainda é algo muito frágil, melindroso, que se fere muito fácil, não pode falar de evolução, muito menos de sucesso. Porque uma criança, ela não tem perspectiva de ter sucesso ou de ter evolução. Porque a capacidade dela limita ela ao ponto de fazer com que ela não tenha como passar por esse processo, porque não faz parte da natureza da criança, né, passar pelo processo. Para que o homem possa viver a experiência do processo, como alguns exemplos que o Wilson deu aí, e tem muitos outros exemplos, e a gente sabe muito bem, é necessário que nós venhamos não permitir mais que essa criança que está dentro de nós, essa criança, né, na linguagem figurativa do que seria um homem ou uma mulher sem maturidade no Senhor, no reino, ainda permaneça dentro de nós. Então, não pode falar de evolução, muito menos de sucesso. Muitos de nós aqui, por orgulho, nós temos dificuldades de receber algo, é ou não é? Mesmo nós estando precisando, nós ainda temos dificuldades de receber alguma coisa quando alguém vem nos abençoar, quando alguém vem mostrar para nós, né, como servir, que nós estamos percebe que nós estamos necessitando de algo. Mas o que é que nos impede de ser tratados dessa maneira? O orgulho. E o orgulho é aquilo que parece fazer com que o homem seja grande, mas leva ele para uma grande infantilidade, porque não permite que ele viva o processo. E sem processo não existe propósito. Preste atenção, queridos. Sem processo não existe propósito. Todo propósito, e aí nós estamos falando do propósito eterno de Deus, precisa promover em nós um grande processo. Então, às vezes, eu não recebo algo, mas isso é um bloqueio. Nós precisamos entender o que é que nos bloqueia para que nós possamos ter uma vida de avanço no Senhor. Isso é um bloqueio. Só que tem um bloqueio maior ainda. Quando eu tenho um coração orgulhoso e infantil ao ponto de não receber nada de ninguém, porque isso vai mostrar a minha carência, a minha debilidade, a minha fragilidade, isso se torna um bloqueio e impede que eu viva o processo. Mas tem um bloqueio maior ainda, que é o da celebração. Nesse bloqueio, eu creio que muitos de nós vamos nos achar nesta noite. Que é o da celebração. Nós não celebramos. Nós não celebramos, queridos. Nós não celebramos quando nós recebemos uma bênção do Senhor. Nós não celebramos quando nós temos um livramento no nosso dia a dia. Nós não celebramos quando amanhece o dia que a gente abre os olhos, dá o primeiro suspiro e percebe que estamos vivos e temos mais um dia dado pelo Senhor para viver o seu propósito. A questão é que o menino que está em nós não permite que nós tenhamos esse tipo de percepção. E aí nós não celebramos mais. Somos pessoas que ficamos frias, sisudas, caladas, indiferentes no reino. Passa o dia todo e nós não temos um motivo para celebrar aquilo que o Senhor nos deu durante esse dia. Aí, queridos, nós criticamos o que a religião faz. Porque muitas vezes a religião celebra.
e celebra muito. Muitas das vezes a religião, ela não se preocupa com aquilo que as pessoas vão falar ou dizer. E elas celebram com tudo. Ela celebra com alimento, ela celebra com casamento, ela celebra com o filho, ela celebra com as bênçãos, ela celebra com a cura, ela celebra até mesmo com a doença. Porque sabe que ali vai haver a manifestação do poder de Deus. Mas nós não celebramos mais. Sua celebração, queridos, é aquilo que foi roubada de você. Preste atenção. Quando Adão, ele provou do fruto ali, deixando de frutificar e de multiplicar e de dominar, que foram as palavras de início que foi dada para ele, ele também perdeu a celebração. Porque a palavra diz que todas as tardias, Deus ia ter com Adão e com Eva uma grande comunhão, e ali havia também uma grande celebração. Mas aí, quando nós perdemos a visão do propósito, também nos é roubado a celebração dos nossos corações. Já percebeu isso? Com que você tem celebrado hoje? Será que você está esperando algo grandioso, ao ponto de que seja necessário a mídia para divulgar, alguém para contar, falar de um grande feito na sua vida, para que você possa, assim, celebrar? Lembra da palavra que nós ganhamos? Não despreze os pequenos começos. Então, queridos, celebrar é você voltar para os pequenos começos e todos os dias voltar para o caminho rumo ao propósito. Porque para murmurar, nós sabemos. A murmuração, ela já está no modo automático em nossas vidas. Faltou algo, murmura. Sentiu algo, murmura. Mas celebrar faz parte daqueles que entenderam o que é o propósito. E estão vivendo o quê? O processo. Porque se sua conquista, ela foi muito grande, mas se a sua celebração foi pequena, isso mostra que a sua vitória, ela está incompleta. Não adianta Deus te dar, queridos, uma grande conquista, se você não tem capacidade de ter uma grande celebração. Não adianta Deus promover na sua vida uma bênção, uma conquista grande demais, se a sua celebração ela é pequena demais, ou às vezes até ela nem acontece. Você entendeu porque muitas vezes nós não estamos sendo tão abençoados? Porque na verdade, não é que nós não estamos sendo abençoados, é que nós deixamos de celebrar as conquistas. Arranjo emprego, foi capacidade porque eu estudei para isso. Compra um carro, foi capacidade porque eu juntei dinheiro para isso. Compra uma casa, faz parte porque todo mundo hoje tem casa, eu me esforcei e agora tenho a minha. Tem um filho, é normal, porque ter filho é algo normal de um casal. Ou seja, nada mais impacta as nossas vidas. Nada mais é motivo de celebração. Conseguimos alguém para caminhar no reino através das nossas vidas, normal, porque se andar comigo vai ter que ouvir a palavra, e ouvindo a palavra vai entrar a fé, e essa pessoa vai sim fazer parte do reino. É tudo muito natural, é tudo muito normal. Queridos, preste atenção, ao acordar, quando você abre os olhos e você dá o primeiro respiro da manhã, isso já é uma grande conquista. Isso já é um motivo de celebração. Viver o propósito é entender o processo. O processo é aquilo que vai nos levar rumo ao propósito, mas ele acontece dia após dia, situação após situação. Nós precisamos celebrar. Estar aqui hoje precisa ser
uma celebração. Muitos nesse instante estão em muitos lugares fazendo muitas coisas ou até estão incapacitados de estar em um lugar como esse. Nós estamos aqui, nós estamos com saúde, nós estamos com o fôlego de vida, nós estamos reunidos com a igreja, nós estamos ouvindo a palavra e nós estamos aprendendo do Senhor. Então, estar aqui é um momento em que nós precisamos celebrar. Ser uma celebração, porque prova que você venceu muitas coisas que tentaram impedir que você estivesse aqui hoje. Foi ou não foi? Tantas coisas tentaram impedir que você estivesse aqui hoje. O trabalho, a chuva, o cansaço, tantas coisas, queridos. Mas nós estamos aqui e isso precisa ser uma celebração no nosso coração. Porque senão, queridos, como nós vamos viver o propósito? O propósito eterno de Deus. Ei, é eterno. Nem foi ontem, nem é só hoje e nem será amanhã. É eterno. É uma semente que foi plantada para ser o quê? Multiplicada e frutificada através das nossas vidas. Isso é o propósito eterno de Deus. Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Esse é o propósito eterno de Deus, para mim e para você. Na verdade, o propósito é o fundamento da vida de Deus sendo multiplicada através das nossas vidas. Quem foge do propósito, quem foge do processo, anota isso aí. Quem foge do processo se perde no propósito. Não adianta querer um propósito se você foge do processo. Quem foge do processo se perde no propósito. A dor do seu processo fará você viver um nível de propósito estabelecido por Deus. Então é bem certo que se você quer viver o propósito, você não vai fugir da dor que o processo vai causar na sua vida. Como nós vimos alguns exemplos que os irmãos falaram aí, todas essas coisas que nos levam à cruz, que nos levam à renúncia, que nos levam à anulação, são dores que vão serem causadas em nós para que nós possamos alcançar o propósito. O interessante é que quando você lê Mateus, Mateus diz que quando Jesus ele estava ainda na cruz, teve um terremoto ali. Esse terremoto foi tão forte que fendeu a rocha. Lembra dessa situação narrada ali? Fendeu a rocha, abriu algo na rocha. Abriu também sepulturas, mas não foi capaz de derrubar um pedaço de madeira fincado ali no chão da terra. Será que você já parou para observar isso? Um fenômeno tão forte ao ponto de ter abalado a terra, aberto rochas, sepulturas foram reviradas e um pedaço de madeira que estava enfinhado ali na flor da terra não foi derrubado. Sabe por quê, queridos? A cruz ela não caiu. Você sabe por que a cruz não caiu? Porque quem estava na cruz? Não é que a cruz não caiu, mas é quem estava na cruz. É por isso que, mesmo que tudo esteja desmoronando ao seu redor, você ainda continua de pé. Sabe por quê? Porque tudo isso faz parte do processo. Mas quem está em você é o próprio propósito. Então, enquanto você estiver vivendo o propósito, vivendo o processo por causa do propósito, o propósito te sustentará
de pé. Ainda que tudo caia ao seu redor, a terra se fenda, a sepultura se abra, você vai continuar de pé, porque o propósito é maior do que o processo. É por isso que estamos de pé. Porque a semente de Deus está em nós. Através de quem? Do Espírito Santo. Querendo nos fazer o quê? Sementeiras. Para que foi que o Senhor colocou de volta o Espírito em nós? Para que foi que o Senhor colocou o Espírito dele em nós? Não foi, queridos, apenas para pegar em serpentes e escorpiões e tomar alguma coisa mortífera e não causar dano algum, não. Foi para que nós nos tornássemos sementeiras. É por isso que nós estamos de pé, através desse Espírito. Querendo nos fazer sementeira para também estarmos em outros. Esse é o propósito do Senhor. Mas existe um processo a ser vivido para que isso se torne realidade em nós. Quando vemos José já governando, é muito fácil ver o governador dele, sim ou não? Quando a gente vê José ali governando, fazendo aquelas contas, fazendo ali o traçado de como seria a multiplicação do trigo para estocar, porque teriam 7 anos e tal. É muito fácil ver um governador em José ali. É ou não é? É muito fácil. Quero ver, olhar para ele quando ele ainda era um escravo, lá dentro do calabouço, e dizer, eu estou vendo um governo dentro desse escravo aí. Você está entendendo isso? É muito fácil depois que nós alcançamos o propósito. Mas nós precisamos ver o propósito ainda enquanto estivermos vivendo o processo. Então não adianta olhar para o homem que vai reinar. Não adianta olhar para a igreja que vai ser vencedora. Não adianta olhar para algo que vai acontecer como resultado lá na frente. Você tem que olhar para o que você está vivendo hoje e acreditar que tudo aquilo é realidade, mesmo você vivendo a realidade do processo nos dias de hoje. Então não é para olhar para José quando ele já estava governando. É para olhar para José quando ele está ainda na cela, no calabouço, como escravo ali, sem perspectiva nenhuma de sair daquele lugar. Então o processo nos leva para essa realidade. Mas nós precisamos acreditar no propósito que foi estabelecido ainda no Éden e transferido para nós através do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus nasceu, ele foi colocado onde? Numa manjedoura. Mas ele não cresceu na manjedoura. Preste atenção, queridos. Alguém que olhava para aquele menino ali, no meio de animais, num lugar simplório, deitado num ambiente onde não tinha perspectiva, insalubre até. Foi ali que ele foi colocado quando ele nasceu. Mas ele não cresceu na manjedoura. Sabe por quê? Porque manjedoura serve apenas para nascer. Mas não serve para você crescer. Então o processo é apenas para você adquirir um propósito. Mas não é para fazer com que você viva para sempre nele, todos os dias. Porque quando a criança for arrancada de você, quando Jesus ele cresceu, saiu daquela condição de criança, ele passou a viver o quê? O propósito. Então quando você nasce, o seu lugar pode ser até uma manjedoura. Mas quando você cresce, o seu lugar é o trono. O seu lugar é um lugar de rei. O seu lugar é um lugar de sacerdote. Então não queira, queridos, fugir do processo. Porque senão você não vai alcançar o propósito. Porque a manjedoura, ela tem limites. É um lugar
que tem limites, é muito limitado. Se você quiser continuar na condição de criança, você vai ser sempre uma pessoa limitada no reino. É um lugar que tem limites. É um lugar muito pequeno. A condição de criança é uma condição que vai te manter em um lugar muito pequeno. É um lugar que vai te manter num ambiente muito pequeno, você não vai conseguir crescer. Então ele foi para a manjedoura, da manjedoura ele foi para a cruz, e da cruz ele foi para o trono. O que é isso? Processo. Talvez hoje você esteja na manjedoura, mas você precisa olhar para a cruz. Porque o processo te leva para a cruz. Se você quiser continuar na manjedoura, você vai sim pular algumas etapas e não vai passar por alguns sofrimentos e dores. Mas você também não chega no trono. Você não chega no propósito. Porque para chegar no propósito, você precisa sair da manjedoura, passar pela cruz e ir ao trono, que é o propósito eterno de Deus. Você está entendendo, queridos? Quando nós nos tornarmos essa sementeira, todos nós vamos juntos, com aqueles que foram multiplicados através das nossas vidas, passar por esse processo e alcançar o propósito para viver ele eternamente. A manjedoura é processo. Preste atenção. A cruz é propósito. Anote isso. A manjedoura é processo. A cruz é propósito. E o trono? O trono é promessa. O trono é promessa. Mas tem pessoas que querem estar hoje no trono, sem querer ter passado pela cruz e sem nunca ter conhecido a manjedoura. Está entendendo, queridos? Manjedoura, processo. Cruz, propósito. E o trono, promessa. Esse é o caminho da igreja. Não tem como pular essas etapas. Então, queridos, isso precisa ficar muito claro em nossas vidas. Isso foi vivido com muita clareza na vida de Davi. Nós precisamos, então, trazer de volta ao entendimento do que seria esse propósito vivido na prática em nossas vidas. Fechamos entendendo que todo processo requer tempo. Todo processo requer o quê? Tempo. Então, quando você entra num propósito ou num processo, você já quer que ele acabe hoje mesmo, não é? Está demorando demais. Está demorando demais para chegar essa resposta. Está demorando demais para chegar a cura. Está demorando demais para chegar a solução. Quando Lázaro morreu, Jesus ele estava em uma outra cidade. E alguém veio avisar a Jesus que Lázaro havia morrido. E Jesus seguiu para onde estava Lázaro, para Betânia. Interessante é que Jesus demorou 4 dias. Né? Ele não foi de imediato. Todo processo requer o quê? Tempo. E ali Jesus, ele se deslocou até Betânia e passou 4 dias para ele chegar. E o interessante é que Marta correu ao seu encontro. E ao invés de o abraçar, o beijar, o saudar, veio logo com o coração cheio de reclamação. Porque quem não entende o propósito nunca vai também entender o processo. E disse para Jesus: se você estivesse lá, com certeza Lázaro não teria morrido.
Foi o que Jesus disse. Essa daí não entende nada de processo. Manda chamar quem entende. E mandou chamar quem? Maria. Vai chamar tua irmã. E o interessante é que Maria, queridos, Maria veio e usou as mesmas palavras de Marta. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, ele teve uma outra resposta para Maria. Sabe por quê? Porque houve uma diferença na fala de Marta e Maria. A palavra diz que quando Maria falou essas palavras, ela chorou. Então você pode dizer as mesmas palavras, porém com sentimentos diferentes. Quem entende o processo, ele jamais vai murmurar antes de chegar no propósito. E quando o Senhor olha, vê as lágrimas no coração de Maria, e aí ele entende que aquele coração era um coração que estava vivendo o processo e que iria alcançar o propósito. Então, o que é que Jesus faz? E o interessante é que Lázaro, ele é um dos personagens mais falados na palavra de Deus, sim ou não? Todo mundo fala da morte de Lázaro e da ressurreição. Mas é o único personagem que não teve uma palavra. Ele não falou uma palavra sequer em toda a Bíblia. O interessante é que Lázaro, ele não era discípulo de Jesus. A palavra o descreve como o quê? Amigo. Porque, queridos, quem passa pelo processo não permanece apenas discípulo, mas se torna amigo de Jesus. Então nós precisamos entender que a nossa vida precisa crescer e sair da posição de algumas posições que a religião fez com que a nossa mente estacionasse. Não tem como falar de propósito com muita profundidade sem antes falar de processo com muita propriedade. Nós queremos falar do propósito porque é algo que parece ser vantajoso para nós. E nós queremos falar dele com profundidade. Quando nós perguntamos aqui o que seria o propósito eterno de Deus, todos sabem o que é o propósito com profundidade. O propósito é a dispensação. O propósito é uma semente. Uma semente que fez com que Deus Pai fosse plantado no coração de Deus Filho. Se tornou outra semente. Deus Filho agora, em forma de semente, foi plantado no coração de Deus em Espírito. Que sementeira linda, querido. Deus Espírito agora se tornou outra semente. E agora ele é plantado no coração da igreja, do homem, no meu coração, no seu coração, para que você possa ser plantado no coração de milhares e milhares e milhares de pessoas. Isso é a dispensação, a grande sementeira de Deus, o grande propósito de Deus, que não se limitou a um, mas fez o que Adão não fez. Adão, cresça, multiplique, frutifique e encha a terra. Agora ele está dizendo para mim e para você: igreja, frutifique, multiplique e encha a terra. Esse, queridos, é o grande propósito eterno de Deus nas nossas vidas. Então nós não podemos falar disso com profundidade se nós não tivermos a propriedade de falar do processo que vai nos levar a isso.
É melhor passar por um processo dentro de uma vida do que passar a vida toda dentro de um processo. É melhor passar um processo. Muito melhor passar um processo dentro de uma vida do que passar a vida toda dentro de um processo. Porque enquanto você não crescer, Deus não vai permitir que você mude de fase, que você mude de nível. Obedecer o tempo do processo fará com que você passe uma vida abundante no propósito. Então, queridos, não adianta você querer viver o propósito sem obedecer o processo, porque você só vai viver o processo, o propósito, depois que você obedecer o quê? O processo. O processo de Jesus no deserto durou quantos dias? 40 dias. Mas o processo dos hebreus no deserto durou quanto tempo? 40 anos. Percebeu? Que o processo era o mesmo, mas o tempo foi diferente. Isso mostra que existe processos que serão mais longos do que o outro. Existem processos que vão ser mais longos do que o outro. Mas eles não são para sempre. Nenhum processo que você está passando, ele é para sempre. Não era necessário 40 anos para Jesus vencer os seus desertos. Preste atenção nisso. Não era necessário 40 anos para Jesus vencer os seus desertos. Mas também não era possível que os hebreus vencessem os seus desertos com 40 dias. Então tudo depende do seu coração vivendo o processo. O tempo não é o Senhor que vai dizer, mas é a capacidade que o seu coração vai alcançar, vivendo o processo para alcançar o propósito. Para que o Senhor alcançasse o propósito, 40 dias bastou. Mas para que os hebreus alcançassem o propósito, foram necessários 40 anos. Então não depende de Deus, queridos. O processo depende de você. Eles precisavam desses 40 anos para serem desintoxicados da cultura egípcia e serem forjados como uma nação. Queridos, quanto tempo nós vamos precisar passar pelo processo para deixarmos de ser quem nós éramos para nos tornar verdadeiramente igreja de Deus? Você entendeu isso? Enquanto você não entender o processo, você não vai conseguir alcançar o propósito. Não vai, queridos. 40 anos se passaram para que aquela cultura egípcia pudesse ser desintoxicada da mente e do coração dos hebreus, que tanto sentia saudade da carne, que tanto sentia saudade da cultura, que tanto sentia saudade do palácio, que tanto sentia saudade de tantas coisas do rio e tantas outras coisas que faziam parte do Egito. Nós estamos vivendo o reino de Deus. Nós estamos na vida da igreja, mas o mundo e a religião ainda faz parte muito dos nossos sentimentos, das nossas saudades, do nosso comportamento. E enquanto nós estivermos nessa condição, Deus não vai nos levar para o propósito. Porque o propósito de Deus é que nós venhamos nos tornar sementes, sementeiras, plantadas no coração de outras pessoas para eternizar o propósito eterno de Deus. Está claro isso, queridos? Então você deixará de cumprir o seu propósito quando você fugir do caminho do processo. Não adianta. Não é o padre, não é o pastor, não é o líder, não é o bispo, nada, não é ninguém que vai dizer para você se você já está pronto para viver o propósito. É você e Deus.
se você deixar de cumprir o seu propósito, quando você fugir do caminho do processo, Ele não vai te trazer para o propósito de volta, porque Ele não trouxe Adão. Quando Adão disse, eu não quero ser essa sementeira, eu não quero mais frutificar e nem multiplicar. E eu não vou governar sobre essas coisas que o Senhor me disse. O Senhor não pegou de volta e trouxe ele para o propósito. Ele estabeleceu um novo caminho que pudesse alcançar a mim e a você. E aí, ele se tornou semente. Nessa hora, Deus se tornou semente para poder viver o processo de plantio para poder chegar até nós. Não é lindo isso, queridos? Um Deus que resolveu, com sua grandiosidade, se tornar uma semente para poder chegar até o homem, ser plantado no Filho, o Filho ser plantado no Espírito, o Espírito ser plantado no homem, para que o homem pudesse entender tudo isso e desejar ser plantado uns nos outros. Que propósito lindo, querido. Então, hoje nós vamos entender de fato o que é o propósito eterno de Deus. Quando alguém chegar para você e dizer assim, Deus tem um propósito na sua vida, você vai fazer o quê? Celebrar. Glória a Deus! Mesmo sem você saber o que está dizendo, eu sei o que você está dizendo, porque Ele me revelou. Eu entendo o que é o propósito de Deus. E eu quero viver o processo para eternizar o propósito. Qual é o seu propósito então, queridos? Você que está vivendo hoje a vida da igreja, você que tem nos assistido, você que tem buscado em Deus, você que tem buscado todos os dias um sentido para a sua vida, qual o seu propósito? Qual o seu propósito hoje? Se tornar sementeira na vida dos outros? Se não for esse, você não entendeu o que é o propósito eterno de Deus. Porque o propósito do homem e o propósito da igreja, o propósito dos filhos, o propósito da noiva é se tornar sementeira na vida de outros. Então nós vamos sair daqui nessa noite, claro, do que é o propósito eterno de Deus. Deus Pai e Deus Filho, Deus Filho e Deus Espírito, Deus Espírito no homem e o homem nos homens, através de uma semente plantada, para que o propósito ele possa verdadeiramente ser eternizado. E aí, né, como a palavra falou isso no início, é a grande dispensação. Não tem outro propósito de Deus para o homem, porque fora disso, nós não podemos eternizar o propósito. Agora, o que existe diferente disso é o processo. O propósito é o mesmo, mas o processo é diferente. O processo que Deus ele vai trabalhar na sua vida não é o mesmo que Ele vai trabalhar na vida do outro, não é o mesmo que Ele vai trabalhar na minha vida. Cada um vive o seu processo para alcançar um só propósito. Descubra então qual o seu processo para isso e encontrará também o propósito. Vamos fechar a aula hoje aqui, porque eu creio que essas informações já são suficientes para nós entendermos de fato o que seria o propósito eterno de Deus. Então, encontre, descubra qual é o seu processo. Porque é isso que vai te capacitar a encontrar o propósito eterno de Deus. O que está faltando em você para você se tornar essa sementeira? O que te impede? Onde está o bloqueio que impede você de ser lançado na vida de outra pessoa em forma de semente? Queridos, a semente, ela não tem escolha própria. Ela é plantada onde o semeador coloca. É ou não é? Mas nós, como sementes, vivendo ainda o processo para alcançar o propósito, nós não queremos ser plantados em qualquer terra. É ou não é? Se a terra estiver um pouco suja, nós não queremos. Se a terra tiver um cheiro mau, nós não queremos. Se a terra não tiver de acordo com o que nós
estabelecemos para as nossas vidas, nós não queremos ser plantados. E o que é isso? Fugir do processo. Quem foge do processo não alcança o propósito. Então, queridos, que hoje nós possamos voltar à condição de sementeira de Deus para alcançar o propósito eterno de Deus. E só para fechar, eu vou lembrar o que é isso dentro da analogia do eterno propósito de Deus. Deus Pai se tornou uma semente e foi plantado em Deus Filho. Deus Filho, se tornando essa semente em semelhança do Pai, foi plantada no Deus Espírito, e o Deus Espírito, pegando todo esse exemplo, foi plantado no homem, para que o homem pudesse ser plantado em outros homens e pudesse assim se tornar o eterno propósito de Deus. Que essa palavra ela possa trazer um renovo para nós, que nós possamos colocar ela em prática e que nós possamos de verdade, queridos, assim, poder fazer com que esse propósito se concretize na terra através de mim e de você. Agradeço a presença de todos, agradeço também àqueles que vão estar nos assistindo e que Deus possa nos abençoar até a próxima quinta, em nome de Jesus, com mais uma Escola da Obediência. Boa noite a todos, graça e paz. Amém.